Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Boa tarde. Boa tarde para você, para todas e todas aí que estão nos assistindo. Maravilha. No bate-papo com o Hélio Dolly de hoje, nós vamos falar aí dessa... O Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, vive aí duas grandes batalhas, né? Ele quer ser o nome da terceira via e, ao mesmo tempo, ele quer tomar o lugar de Jair Bolsonaro, ou seja, ele é a terceira via ou ele é o representante da ultradireita. E Bolsonaro já o elegeu como o seu principal adversário. Deixou de ser Lula, né? O principal adversário de Bolsonaro hoje é o ex-juiz Sérgio Moro. Nós vamos falar da aprovação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. O Hélio vai abordar esse tema. Ele vai avançar um pouco aí sobre essas demissões que ocorreram dos delegados da Polícia Federal. Vamos falar da aprovação da PEC dos precatórios. Tem muita coisa interessante aí nessa PEC dos precatórios, que o Hélio vai fazer essa análise dele, e vamos avançar aí para a economia, macroeconomia, o PIB. O PIB com números muito negativos e avançando, o país avançando para uma recessão. No baú do Hélio, nós vamos voltar a Cuba, vamos continuar falando de Cuba. O Hélio vai rememorar o sepultamento do Fidel, a última vez que ele esteve lá no país caribenho. O Hélio, o ex-juiz Sérgio Moro está se confrontando com a política real, né? Ele veio para a política real, ele manipulou a política quando ele era juiz da forma como ele bem entendeu, mas agora na política real ele está aí com seus dramas, com seus fantasmas, com as suas dubiedades escancaradas nele. Negrão, o Moro entrou agora, quer dizer, ele faz política há muito tempo. Ele fazia política quando era juiz, né? Mas é diferente. Fazer política quando não é juiz, quando é ministro da Justiça e da Segurança, como ele foi, é diferente agora que ele é candidato. Agora ele está enfrentando uma situação nova. E, Negrão, ele tá com dois objetivos muito claros, né? Um deles é ser o candidato dessa chamada terceira via, centro, etc, etc. Na verdade, na minha qualificação pessoal, eu colocaria o Moro na extrema-direita, como Bolsonaro. Moro não é centro-direita, Moro é extrema-direita. Como ele demonstrou isso? Ele demonstrou isso no Ministério da Justiça, nos projetos de lei que ele defendeu, profundamente antipopulares, profundamente persecutórios, profundamente defensores de uma elite, né? Ele demonstra isso em declarações, ele demonstra isso até pelo fato de ter aceitado participar do governo de Bolsonaro. Se você participa de um governo fascista, você é fascista. Lamento. Um cara que não é fascista jamais aceitará participar do governo Bolsonaro. Aí você vai falar, mas Ciro Nogueira não é fascista, Flávia Arruda não é fascista, sei lá mais quem não é fascista. Eu acho que até eles não demonstram ser. Eles demonstram ser da centro-direita ou da direita. Não demonstram fascismo. Mas, no momento, é aquela história. Se você senta na mesa com um nazista, você se torna um nazista. É a mesma coisa. Então, para todos os efeitos, eles são cúmplices, coniventes, sentaram na mesa com nazistas, se tornaram nazistas. É o caso do Sérgio Moro. Mas ele está tentando, Negrão, ele está tentando ser esse nome, está tentando se impor, e ele sabe que o adversário dele é Bolsonaro. O adversário dele agora, nesse momento, é Bolsonaro. Por quê? Ele precisa tirar o Bolsonaro do segundo turno e ir para o segundo turno. A partir daí, o adversário dele será Lula. Eu digo adversário, é claro que você tem vários adversários, todos os que estão disputando com você são seus adversários. Eu estou usando um conceito de adversário principal, aquele a quem você deve dedicar uma atenção maior. O adversário principal
do Moro hoje é Bolsonaro. E o Bolsonaro, então, já entendeu isso, e o adversário principal de Bolsonaro hoje é o Moro. O Bolsonaro vai disputar com o Moro, nas condições de hoje, quem é que vai para o segundo turno contra o Lula. É claro que muita coisa pode mudar, nós já assistimos isso outras vezes, quando, por exemplo, o Mário Covas seria o candidato que evitaria a vitória do Brizola ou do Lula, ou que Brizola e Lula fossem para o segundo turno. Depois passou para o Afif Domingos, passou pelo Aureliano Chaves, até chegar no Fernando Collor de Mello. E agora também um processo semelhante até chegar a Bolsonaro, em 2018. A direita procura seu nome, e o Moro quer ser esse nome. Agora, Negrão, essa briga tá crescendo, quer dizer, a questão das eleições, a eleição já está dominando o panorama. Quase tudo que você colocar hoje na questão legislativa, o que está acontecendo no país, na política, tem a ver com, já está começando a ter a ver com a eleição. E você vê aí essa polêmica do Alckmin, né? O Alckmin visto do Lula, tal. E ninguém sabe se é para ser mesmo o Alckmin visto do Lula, mas já dá a maior polêmica, grandes matérias, etc. Tal. Já são as eleições de 22 dominando e ninguém mais fala em impeachment, Negrão. Ninguém mais fala em impeachment. Exatamente, Lidório. Exatamente, ninguém fala mais em impeachment. É incrível isso. E você cantou a bola aí em outros programas, né? Ninguém estava interessado realmente no impeachment. E o Fora Bolsonaro deixou de existir, né? Deixou de ter razão falar em Fora Bolsonaro. Mas desculpa interromper, mas continua aí. Não, você nunca interrompe. É bom, a sua participação sempre é boa. E até se você quiser me fazer perguntas, que às Não, mas é vezes eu porque a fico, sua análise está interessante, porque eu fico meio perdido, esse às vezes. ponto do Fora Bolsonaro é porque essa linha da análise sua, que eu gostaria que você permanecesse com ela, porque esse ponto do fora Bolsonaro já era, então não tem sentido mais falar fora Bolsonaro. Talvez tivesse sentido você organizar as forças de esquerda, de centro-esquerda, as forças que estão aí para poder ter a eleição, né? Então, acho que talvez seja esse o ponto agora, como você bem mencionou aí, que agora a gente tinha um processo eleitoral extra-oficialmente já começou, né? Não, já começou. E aí você vê, Negrão, qual é a situação que nós temos. Hoje nós temos uma situação em que Lula e Bolsonaro estariam no segundo turno. O Moro ainda não chegou lá. Hoje eu li em algum lugar que presidentes de partidos acham que em fevereiro ele ultrapassa o Bolsonaro. Não sei. Pode ser, pode não ser. Mas é interessante o seguinte: agora nós vamos ter. A gente vê essas pesquisas para fora, a gente vê, mas começa a ter muita pesquisa interna, sabe, Negrão, para apontar as tendências. Por exemplo, o Alckmin como vice do Lula. Parece que o PSB fez uma pesquisa sobre isso, porque o Alckmin iria para o PSB para ser vice do Lula. O que isso soma para o Lula? O que isso soma para o Alckmin? O que melhora para o PSB? Então, tudo isso tem que ser medido em pesquisa, pesquisa séria. Não são essas pesquisas meio fajutas que muitas vezes a gente vê para o público externo, para mostrar, olha, eu estou na frente. Então, isso aí vai crescer agora. Por exemplo, a pesquisa essa do PSB mostraria, pelo que eu li, algo correto. Quer dizer, o Alckmin, ele acrescenta um público ao Lula e aproxima o Lula do campo da centro-direita. Mas, ao mesmo tempo, o Alckmin perde voto em São Paulo. Até que ponto esse voto que o Alckmin perde, porque está se aliando ao Lula, eles sempre foram adversários, né? O que ele perde é compensado em São Paulo pelo Lula? Parece que a pesquisa diz que sim, mas tudo isso tem que ser medido. Agora, é claro que a presença de alguém da centro-direita numa chapa do Lula vai incomodar a direita e a esquerda. Aí o pessoal vem e fala assim, não, com Alckmin de vice ou algo assim, fica difícil aliar com Lula. Não é a única pessoa, o único fator hoje que afasta o pessoal do PT, também tem a questão do Boulos em São Paulo, mas você vê que tudo gira em torno disso. Quando, na verdade, o que seria preciso hoje era que houvesse, preciso do ponto de vista deles, tá? Houvesse uma unidade à esquerda e uma unidade à direita.
Assim, então, que a esquerda deixasse muita frescura de lado, meu candidato no tal estado, aí a gente vem assim, se o PT aliar com o PSB, o candidato no Rio Grande do Sul seria o Beto Albuquerque, do PSB. Mas aí o PT não vota no Beto. Espera aí, vamos deixar essas frescuras de lado. Isso não é questão ideológica. Nós não vamos fazer revolução. O Lula não vai ganhar sozinho e fazer revolução social no Brasil. O Lula vai fazer um governo num país capitalista, num Estado dominado pelo poder econômico, tentando conter retrocessos e possibilitar avanços na sociedade brasileira. Lula não vai fazer um governo socialista, não vai fazer o bolivarianismo do século XXI, não vai implantar comunismo, nada disso. Então, essas bobagens, mas aí a militância do PT não vota no Beto Albuquerque. Espera aí, raciocina estrategicamente. Eu não estou defendendo o Beto Albuquerque, até não gosto muito das posições dele, não, mas eu estou dando como exemplo. Estou mostrando assim, é preciso uma união. O Boulos, Márcio França e Haddad são candidatos ao governo de São Paulo, pré-candidatos. PT, Márcio França, PSB, Boulos, PSOL. Só um deles deve ser candidato. Vamos resolver qual deles vai ser. E os outros, um vai para deputado federal. Os partidos colocam sempre que a eleição para deputado federal é a mais importante, e é mesmo. A eleição para deputado federal garante passar a cláusula de barreira, fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão. Então, um desses três vai para o governo, o outro vai para o Senado e o outro vai para deputado federal. Qual é o problema? Haddad vai puxar voto para caramba para deputado federal, o Boulos puxa muito voto para o PSOL, o Márcio França puxa muito voto para o PSB. Qual o problema de um deles ir para deputado federal, o outro ir para o Senado? O Haddad no Senado, por exemplo, seria muito útil ao Lula na presidência da República. O Haddad poderia até, eu pessoalmente não concordo em que parlamentar seja ministro, mas é o que vigora no Brasil. O Haddad poderia ser ministro. Exatamente. Poderia ter Hélio, primeiro você gente tem, bom. Oi, Negrão. você tem insistido aqui, insistido não, você tem sempre analisado aqui movimentos do PSB, né, do Kassab e outros partidos que querem lançar, inclusive, candidatos a presidente para poder aumentar sua bancada, né? Exato. E a gente percebe que existe uma estratégia dessa direita, centro-direita e até da ultradireita da manutenção de uma grande bancada reacionária, fundamentalista. E me parece que a esquerda não está preocupada com isso, né? Então, por exemplo, como você menciona, né, a candidatura de Haddad e para puxar voto. Então, essa preocupação com uma formatação de um Congresso Nacional com um viés progressista, ou pelo menos um pouco mais avançado, parece que isso não é pauta, não é grande pauta da esquerda e da centro-esquerda, né? Exato, Negrão. E isso é fundamental. Imagina o Lula ganhando eleição, estou falando do ponto de vista da esquerda, o Lula ganhando eleição com o Congresso como é hoje. A esquerda tem que aumentar a sua presença no Congresso. Ela tem que crescer no Congresso. E aí tem que lançar candidatos a deputado federal fortes, que possam se eleger e ajudar a eleger outros com voto de legenda, né? Atingindo o quociente eleitoral. Então, o que eu estou querendo dizer, Negrão, acho que você saiu da imagem aí, não sei. O que precisa é o seguinte: a esquerda deveria fazer uma conta de ponta do lápis mesmo, aritmética. O pessoal gosta de falar em matemática, mas é aritmética. É o seguinte: voltou aí, Negrão. Federação é bom para eleger mais deputados? Se as federações, como alguns defendem, que a esquerda deveria fazer uma grande federação para eleger mais deputados federais, ela deveria fazer essa federação e deixa as questões menores de lado, em nome dessa questão principal, e junta todo mundo, e define quem é candidato, sem essa de ter candidato a governador só para marcar posição. Vamos fazer uma coisa coletiva.
Então, eu sou a favor de uma federação de esquerda, como acho também os partidos de direita deveriam pensar nisso, sob a perspectiva deles de ganhar a eleição, de criar bancada. Eles querem, como você disse, eles querem ter grandes bancadas, não só para manter um pensamento conservador, neoliberal, predominante no Congresso, como também para fazer negociata. Porque aí eles negociam com o governo, seja lá qual for o governo, os votos, como eles sempre fizeram. Sempre fizeram desde o governo Sarney. Sempre fizeram essa negociata, os partidos de direita, centro-direita, extrema-direita, PP, PR, blá, 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 PROS, Podemos, PRONA, né? Todas essas coisas. Então, eu acho isso, Negrão. A eleição está mudando. Agora, o fora Bolsonaro saiu de moda. Mas é o seguinte, Negrão, estão bobeando, porque estão possibilitando a permanência da máquina Bolsonaro, não só ajudando o Bolsonaro no seu desempenho eleitoral, como deixando a máquina bolsonarista permanecer. E daí essa escolha, essa aprovação do André Mendonça é terrível. É terrível. Nós vimos parlamentares que se dizem de oposição votando a favor do André Mendonça. Dizem que do PT também, que teve gente do PT, pelas contas que os senadores falam, teve senador do PT também votando. E foi uma diferença pequena ali para aprovar o André Mendonça, 6 votos, né? De onde vieram esses 6 votos? Então, imagina, colocar um bolsonarista no Supremo pelos próximos 26 anos. E agora Bolsonaro tem 2 sabujos no Supremo. Tem o Cássio Nunes Marques e o André Esteves. Ele fez um discurso muito bom na sabatina. Olha, nós não somos criança. O que vale não é o que o cara fala na sabatina para ser aprovado. O que vale é o passado dele, a história dele. Ele chamando o Bolsonaro de profeta, ele fazendo profissões de fé, colocando a religião dele, a fé dele acima das questões de Estado. A postura dele quando foi ministro da Justiça e Segurança Pública, persecutória, enquadrando oposicionistas na Lei de Segurança Nacional. A ignorância jurídica dele. Ele tem 3 livros, Negrão, 3 livros, nenhum deles é só dele. Os 3 livros são com coautores. Um deles é uma coletânea de textos que ele organizou, não é nem livro dele. Entendeu? Não tem produção jurídica nenhuma, não tem saber jurídico nenhum, era um advogado medíocre. Aí vem esses senadores, Elisiana Gama, Alessandra, Regufe, porque melhor ele, é papo furado. Esses caras estão fazendo conluio com o bolsonarismo, fazendo isso. É a mesma coisa de não haver uma reação forte diante das intromissões do Bolsonaro na Polícia Federal. Nos governos PT, você não viu nenhuma intromissão, nem do Lula, nem da Dilma, na Polícia Federal. Negrão, já foram mais de 20 delegados afastados de suas funções por desagradarem os bolsonaristas, por desagradarem Bolsonaro e bolsonaristas. A última foi essa aí, que trabalhou como deveria ter feito pela extradição do Alan dos Santos, aquele pretenso jornalista bolsonarista que fugiu para os Estados Unidos. Ela foi afastada, e assim outros vão sendo afastados. O Ministério da Justiça afastou a assessora internacional do Ministério da Justiça também por causa da extradição do Alan dos Santos. Então, essa interferência na Polícia Federal ela tem que ser contestada, rebatida, impedida. Impedida. Agora, aquele processo que o Bolsonaro responde vai se estendendo, né? Vai se estendendo. O Aras, terem aprovado o Aras, é conluio com o bolsonarismo, com o fascismo. Olha o que o Aras está fazendo. Agora, Negrão, ele apresentou ali uns pedidos de investigação preliminar contra Bolsonaro e tal. Ele apresentou isso, mas sabe quantas investigações contra Bolsonaro e bolsonarista ele já abriu e não deram em nada? 92. Não dá em nada, ele faz para dizer que fez, depois deixa para lá. O Aras é outro bolsonarista incrustado na máquina. Essa turma toda, Negrão, vai ajudar o Bolsonaro para a eleição dele. E depois, se o Bolsonaro sair, eles estão lá, o fascismo está lá implantado no Supremo Tribunal Federal, está implantado nos organismos de Estado, no COAF, na Polícia Federal,
Entendeu? Isso é muito sério isso que está acontecendo com a cumplicidade de deputados e senadores, de juízes, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de procuradores da República que deveriam se rebelar contra o Aras. Não é só fazer notinha, tinha que ter uma ação mais forte, porque com fascismo não se brinca. E a Aras está sendo cúmplice do fascista. O Mendonça é cúmplice do fascista, Cássio Nunes Marques é cúmplice do fascista. O diretor da Polícia Federal, é Mayurum, um negócio assim, cúmplice do detalhe o pensamento deles, mas se eles estão ao lado do fascista, eles são fascistas. Sentou na mesa com o nazista, é nazista. Está ao lado do fascista, é fascista. Exatamente, Hélio. E a nossa grande mídia, né, a nossa grande imprensa corporativa também passando pano para tudo isso, né, normalizando todas essas situações que você mencionou. E uma delas é exatamente a questão dos precatórios, a PEC dos precatórios, Hélio. Eu confesso para você que eu não entendi muito assim, o que aconteceu com essa votação. O PT votou lá, vamos falar da questão mais emblemática para nós aí, né? O PT votou lá na Câmara contra e votou a favor no Senado. Mas o que é isso, hein, meu? O que aconteceu? Negrão, o PT no Senado está virando um partido à parte, sabe? Acho que eles, como eles são senadores, você lembra uma história antiga que os senadores eram os pais da pátria, né? Chamava senador de pátria, mas baboseira dessa. Meio piada, acho que os senadores petistas estão achando que eles são pais da pátria, sabe? Que eles estão a coisa pá. Hoje eles fizeram uma enxurrada aí nas redes sociais para justificar, dizendo que apresentaram emendas, que melhorou o projeto e que o Auxílio Brasil agora é permanente e que o dinheiro vai para a social. Papo furado, papo furado. Eles fizeram alguma negociata ali, porque o que tinha que fazer é o seguinte: o Auxílio Brasil, que substitui a Bolsa Família. É importante ter o auxílio? Tá, é importante, fundamental. O país está na miséria, muitos miseráveis, famintos, tal, tem que fazer. Por que, que os pais da pátria, senadores do PT, não elaboraram um projeto para isso que não furasse o ajuste fiscal, o equilíbrio fiscal, que não desse calote nos precatórios? Ah, mas nós diminuímos 10 anos. Ah, e daí? Diminuiu 10 anos, de 36 para 26, mas está lá até 26 o calote. Isso é conversa fiada, é desculpinha. Ah, mas nós agora colocamos tudo na área social. E quem é que vai fiscalizar isso? Quem é que vai garantir? Sabe? Eles estão ajudando o Bolsonaro na sua reeleição. A verdade é essa, porque eles entregaram isso de mão beijada ao Bolsonaro, quando eles poderiam ter mostrado a fórmula de dar o auxílio, de resolver a situação dessa camada de mais de 20 milhões de brasileiros que precisa disso, né? De uma outra forma. Não, eles entraram no joguinho parlamentar, né, Negro? Aquele joguinho parlamentar, você dá isso, eu dou aquilo, porque sabe, e hoje eles entraram nas redes sociais com toda a força para justificar como eles estiveram certo. Mas nem a direção do PT está elogiando eles, pelo contrário. Pelo contrário. Então, e não é a primeira. O PT votou, teve petista votando a favor do André Mendonça. O PT votou no Rodrigo Pacheco para presidente do Senado. Rodrigo Pacheco foi o maior cabo eleitoral do André Mendonça. E o Rodrigo Pacheco é candidato a presidente da República contra o candidato do PT. E Rodrigo Pacheco quis impedir a CPI da pandemia. O Supremo que mandou ele instalar a CPI da pandemia. E teve petista que votou no Arthur Lira na Câmara. Então, isso aí, Negrão, é uma desmoralização para a política e para o partido. As pessoas vão perdendo a confiança nos partidos, na política, né? E começa a ter razão. É muito mais grave isso que os senadores do PT andam fazendo no Senado do que ter um Alckmin na chapa do Lula. O efeito é muito maior, o que os senadores estão fazendo, do que ter um Alckmin de vice-presidente na chapa do Lula, sabe? Então, assim, eu acho que essas coisas todas têm que ser realmente repensadas, né? O país, o Bolsonaro tem contra ele um PIB decrescendo, recessão, porque já são 2 trimestres
abaixo, com PIB negativo, isso caracteriza tecnicamente uma recessão. As previsões para o ano que vem são ruins, são de ruins a péssimas. É preciso realmente ter um dinheiro para sustentar a economia, para sustentar os mais pobres, mas não é por esse caminho de PEC dos precatórios, como estão fazendo o quê? Como a direita crê e seus aliados petistas também estão fazendo crer. Nessa aí, Negrão, nessa aí o PDT está certo. O PDT tem errado muito nas votações, mas nessa aí o PDT está certo e o PT está errado. O PT do Senado, novo partido brasileiro, Partido dos Trabalhadores do Senado, deve ser alguma coisa assim. 6 senadores que acham que eles estão acima de tudo. Exatamente. Nessa depuração que a gente tem que fazer desse Congresso, também vamos fazer uma depuração da esquerda também. Hélio, e o PIB, né, Hélio? A gente praticamente já entrou na recessão. Que impacto isso nós teremos aí na economia, na política? E com um sintoma grave, né, Negrão? Porque até a agropecuária entrou em queda. E a agropecuária é quem segurava o PIB, até recentemente. Ela entrou em queda por uma série de fatores, inclusive climáticos. Mas ela entrou em queda. Serviços subiu um pouquinho. Consumo da família é muito pouco. Por quê? Porque tudo está muito caro. Então, esse auxílio, o país vai entrar numa fase pior do que já está. E esse auxílio ajuda, mas a inflação vai comer esse auxílio. A inflação vai comer. E as taxas de juros vão inibir o consumo das pessoas. Então, você tem preços altos e crédito caro. Então, o que você vai fazer? Você não vai consumir. Todo mundo, inclusive na classe média, não são só os mais pobres, os lascados, não. A própria classe média está reduzindo o seu consumo. Só quem está se dando bem, Negrão, são os ricos. Os ricos, verdadeiramente ricos, continuam consumindo seus produtos de luxo, mantendo suas empresas e suas viagens para o exterior. Os muito ricos estão bem, eles não estão tendo que cortar nada. Agora, o grosso, esse é 1%, estou falando de menos de 1% da população, menos de 1%. Né? Então, bem, e o resto está cada vez pior. Bolsonaro vai enfrentar essa situação. E o Moro vai tentar se aproveitar dela dentro daquilo, voltando ao início da nossa conversa, dentro do espírito, do desejo dele, da batalha dele, para tirar Bolsonaro do segundo turno. E se o Moro conseguir isso até fevereiro, como estão dizendo, está no jornal, algum jornal hoje, se ele conseguir isso, ele naturalmente vai esvaziar os outros candidatos da centro-direita. Como eu disse, eu considero o Moro na extrema-direita. Mas a centro-direita tem candidatos que vão ser esvaziados e nós vamos ter, então, 2 candidatos na extrema-direita e um candidato à esquerda dominando o campo. Porque esses outros candidatos, Negrão, eles precisam de uma campanha para crescer. Eles não vão crescer sem a campanha. Então, eles têm que chegar até lá. Rodrigo Pacheco, Simone... Eu acho, aquela brincadeira que eu fiz outro dia, que é o termo cristianizar, né, que o significado dele vem de Cristiano Machado, que foi cristianizado na eleição, quer dizer, o PSD largou o Cristiano Machado para apoiar outro candidato, vai ser ou tebetizar, ou sirizar, sabe? Se esses aí insistirem em ser candidatos, não vão ter apoio nem dos partidos dele. Imagina o PDT, Negrão. Imagina o parlamentar do PDT chegar em um estado com uma ampla predominância de Lula e o Ciro esculhambando o Lula todo dia, ele chegar na base dele para defender a candidatura do Ciro. Ele vai defender o Lula. Ele vai defender o Lula. O PDT do Nordeste vai defender o Lula, até no Ceará. Vai defender o Lula, não vai ser o Ciro. Então, essa candidatura do Ciro parece que não tem futuro, não. A não ser que a centro-direita resolva adotar o Ciro. Mas pela esquerda está muito difícil para o Ciro crescer, mostrar força. Então, será que ele vai ser candidato ao fim? Será que o PSD... Negrão, tem um negócio curioso. Sabe essa história do Alckmin, que a gente está falando tanto? Você sabe que a ideia original era o Alckmin ser vice do Lula, mas não pelo PSB de bola, era pelo PSD.
era para trazer o PSD. O Alckmin iria para o PSD e o PSD viria apoiar a candidatura do Lula. Aí veio o Kassab e lançou o Rodrigo Pacheco. Será que é para valer? Será que ele está lançando? O Rodrigo Pacheco será muito útil para o Kassab eleger deputados federais. Ele pode ajudar o Kassab a eleger deputados federais. Mas será que vai ser melhor do que apoiar o Lula depois? Ou, sei lá, apoiar o Moro, eu acho mais difícil. Tanto é que o PSD está falando no Alckmin como candidato ao governo de São Paulo pelo PSD. Então, você vê, começou de um jeito e caminhou para outro, que no momento em que o PSD lançou o Pacheco, Rodrigo Pacheco, esse bolsonarista que preside o Senado, lançou o Rodrigo Pacheco, o Alckmin não podia mais, para ser vice do Lula, teria que ir para o PSB. Mas, realmente, o Alckmin não tem muito a ver com o PSB. Né? Por mais que o PSB seja muito amplo, o Alckmin não tem muito a ver com o PSB, não. Mas para onde você acha que vai o Alckmin? Só agregar mais uma coisa aqui para você misturar na sua análise, Hélio. Eu particularmente, estou percebendo o seguinte, que as coisas já se desenhou, né? Já se desenhou aí. Bolsonaro, Moro, Dória, que já foi escolhido, está lá no cantinho dele, não sei para onde que ele vai, e Lula, né? E eu não sei se vai aparecer mais alguém que teria competitividade. Eu acho que ficaria mais no terreno aí ou nessa situação que você menciona, para lançar, para poder formar bancada ou para ser vice depois. Então, eu acho que a coisa já está mais ou menos se desenhada. Mas como desculpa a salada aí, né? Mas como o Alckmin é o nome da possibilidade de ser o vice de Lula, primeiro, para onde ele vai, né? Se vai para o PSB, para onde ele vai, se realmente vai. Queria que você analisasse isso aí. Você acha que para onde que vai Alckmin, como é que vai ficar toda essa situação aí? Negrão, acho que se o Alckmin for candidato a governador de São Paulo, o caminho dele seria o PSD, D de dado. Se for Kassab. para ser vice do Lula, é Kassab. Se for para ser vice do Lula, é o PSB de bola. Entendeu? Porque o PSB em São Paulo é Márcio França. Candidato ao governo do PSB em São Paulo é Márcio França. Mas pelo PSD pode ser o Alckmin, porque não seria pelo PSDB, que é o atual partido dele, né? que é o Rodrigo que é o governador, né? o prefeito. Então, o vice-governador. Então, é um quadro ainda assim, como você diz, meio confuso, mas que está realmente afunilando. Agora, não quer dizer que necessariamente o Alckmin vai ser vice do Lula. O PSB, o PT, estão discutindo uma federação, se federarem, junto com o PCdoB. Do mesmo jeito, o pessoal está discutindo com a rede, mas há gente no PT que não descarte fazer uma federação com o PSOL. No PSOL tem gente que aceitaria, mas tem gente que é categoricamente contra. Então, ainda tem muita coisa aí para rolar, Negrão. Muito bom. Então, vamos para o baú do Hélio. No baú do Hélio de hoje, ele vai rememorar, vamos soltar a Cuba. Ele vai continuar rememorando a Cuba. Vamos falar do falecimento de Fidel e de outras situações que o Hélio acompanhou. Hélio, como é que foi lá em Cuba essa sua mais nova etapa? Negrão, a minha última viagem a Cuba, eu já falei aqui, eu fiz umas 12 viagens, eu acho que 12, 13, eu perdi a conta mesmo, de verdade. A última foi quando Fidel faleceu. Quando Fidel faleceu, há 5 anos, 2016, eu fui lá, eu fiz um acordo com o Jornal de Brasília, na época, porque pouco tempo antes eu tinha uma coluna no Jornal de Brasília. Né? Eu tive uma coluna no Jornal de Brasília durante algum tempo, uma coluna política, e eu já não fazia mais a coluna política quando Fidel morreu, fui para lá e escrevi matérias para o Jornal de Brasília. Acompanhei, passei lá, se eu não me engano, uma semana, pode ter sido um pouquinho mais, acompanhando um momento muito diferente em Cuba, né? Um momento diferente. E acho que fiz algumas matérias interessantes. Foi
eu até raciocinava assim, bom, a essa altura talvez seja minha última grande, ou minha última cobertura no exterior, né? Eu fiz algumas coberturas no exterior, talvez seja a última, e acho que até agora foi. Negrão, foi muito interessante, Não, porque mas você voltou em Sarauí, né? Nós vamos falar de Sarauí. Você esteve lá, né? Sarauí, mas na verdade no Saara eu fiz uma matéria, né? Fiz uma matéria só, que foi publicada no jornal o Globo, de uma página inteira, foi publicada também no Globo Digital, uma versão maior, mas quando eu fui para o sepultamento do Fidel, foram várias matérias, eu escrevi É. várias matérias. Cuba era diferente, né? Porque uma coisa, depois a gente pode falar disso, Cuba tinha uma quase unanimidade que era o Fidel. Você via muita gente criticando o governo, criticando o socialismo, mas absolvendo Fidel. Era muito interessante isso em Cuba. Era assim uma figura por cima de tudo, sabe? Assim, por quê? Porque o Fidel era um herói de Cuba, é um advogado de trabalhadores, advogado de estudantes, primeiro líder estudantil, depois advogado, que resolveu enfrentar uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, foi vitorioso e implantou um sistema que muitos não gostam, mas que muitos gostam, porque mudou a vida de muita gente de Cuba, que estava condenada à miséria de ter sua casa, sua assistência médica gratuita, sua educação gratuita. Então, é muito comum em Cuba, você conversa com um engenheiro e ele fala assim, não, meu pai era camponês, meu pai era super explorado no campo, era analfabeto, tal. A revolução me permitiu chegar aqui onde eu cheguei. Por quê? Porque aí mudou a situação no campo, acabou aquela exploração no campo, e meu pai foi alfabetizado pela campanha de alfabetização, depois minha mãe pôde trabalhar, e meu pai trabalhava no campo, e eu pude estudar de graça, fiz desde o maternal até a pós-graduação inteiramente de graça, a saúde. Então, assim, é muito comum. Isso é atribuído basicamente ao Fidel. Então, quando o Fidel morreu, né, foi uma comoção em Cuba. Ninguém é unânime, não é unanimidade. Mas houve uma comoção em Cuba e a gente sentia isso na rua, a gente sentia cada momento. Primeiro foi decretado luto. Então, Cuba perdeu aquela alegria que é característica, principalmente em Havana, né? Mas também nas outras cidades. Você anda em Cuba todo o tempo ouvindo música. Há uma trilha musical em Havana. Você Legal. vai passando e é sempre música, tocando música e tal. E pararam, não tinha música, não tinha nada. E você via as pessoas. Fui à grande manifestação em Havana e havia realmente comoção, muita gente na rua, muita mobilização. Depois, a passagem do cortejo com as cinzas do Fidel. Né? Inventaram uma fake news, não sei, acho que foi só no Brasil, não, de que quando o cortejo passava, pessoas ficavam de costas. Mentira, não teve nada disso. Eram fotos montadas. Ninguém ficava. Quem não quis ir, não foi. Mas ninguém foi para protestar. Pode ser, muita gente, pô, dane-se Fidel, ótimo que morreu, mas nem não ia lá. Né? As pessoas que iam, realmente você via as pessoas chorando, as pessoas lamentando, aquela coisa triste mesmo no cortejo, porque eles fizeram uma visita lá na Praça da Revolução, que eram filas enormes. Depois, o corpo, as cinzas foram colocadas no cortejo, que foi de Havana até Santiago de Cuba, que é no outro extremo da ilha, que é a região onde Fidel nasceu e onde houve a guerrilha de Sierra Maestra. E foi passando pelo país aquele cortejo, sabe, Negrão? E cada cidade era aquela coisa, aquela comoção. Tinha coisa interessante. E nós, não só jornalistas, como pessoas de vários países, tal, nós conseguimos acertar lá no Instituto Cubano de Amizade com os Povos, eles colocaram um ônibus para nós, para nos levar a Santiago de Cuba. Então, nós fizemos o mesmo trajeto do cortejo, né? E fizemos uma viagem longa até Baiamo, dormimos em Baiamo, que foi um dos quartéis
atacados antes da Serra Maestra pelo grupo do Fidel, e depois fomos para Santiago. E a gente via coisa interessante, por exemplo, no hotel de Baiamo, Negrão, em determinado momento, toda hora a televisão ficava direto. E tinha uma música muito característica da época, uma música feita especialmente para homenagear o Fidel. E tocava o tempo todo na televisão. Aí, uma hora, nós vimos assim, num canto, tinha uma televisão no canto do restaurante do hotel, e estavam assim, vários empregados do hotel assistindo a televisão. E eles todos chorando. Um negócio assim, impressionante. Você ficava assim, porra, mas você imagina, entendeu? Assim, todos eles chorando, vendo a televisão tal, e chorando. E você via isso todo o tempo, as pessoas na rua. Eu, por exemplo, em outro hotel lá de Havana, o Havana Livre, eu assisti a seguinte cena. Eu fui lá, eu não lembro nem por que eu fui lá, acho que eu fui lá falar com alguém. Mas eu cheguei perto do balcão da recepção, tinha duas recepcionistas. E uma delas estava conversando com um estrangeiro. Eles estavam conversando em inglês, eu não sei de onde ele era. A recepção conversando. E eles riam. E, de repente, eles cantarolavam uma música. A recepcionista do lado deu uma bronca nela. Virou para ele: nós estamos em luto. Deu, sabe assim, aquela bronca, que eles estavam ali num papo alegre e tal. Então, havia esse clima em Cuba. E havia também uma certa perplexidade. Seguinte, o que vai acontecer agora? Só que, para quem conhece Cuba, entende, estuda Cuba, não havia segredo nenhum mais, todo mundo já sabia. Uma das características do sistema cubano é o planejamento. Tudo que aconteceria com a morte de Fidel já estava planejado 5, 10 anos antes. Exatamente. Porque eles planejam tudo, olhando lá na frente. Então, não teria susto. Né? Aí aquelas especulações, agora que morreu Fidel, vai acontecer. A gente já sabia que não ia acontecer nada demais. O Raul Castro iria assumir, iria começar um novo processo de transição, que já se efetivou com a saída do Raul e com o novo presidente, né, o Dias-Canel. Então, assim, não havia essa coisa. Em Cuba, não havia essa coisa. E agora? O que vai acontecer? Quem vai predominar? Vai ter isso? Vai ter... Não, o clima não era esse. E eu acho que eu procurei refletir isso nas matérias que eu vi. Teve um negócio chato, lembro que quando eu cheguei lá, desembarquei e fiquei sabendo, né? É engraçado, uma coincidência isso, fiquei sabendo daquele acidente da Chapecoense. E foi no dia que eu cheguei. Fidel morreu no dia 25, acho que eu cheguei lá no dia 30. E foi no dia do acidente Chapecoense. Então, no centro lá de imprensa, estava todo mundo, jornalista do mundo inteiro, no centro de imprensa para pegar as credenciais, e o grande comentário, além da questão de Cuba, era a Chapecoense, né? O acidente de avião que matou o pessoal da Chapecoense. E é engraçado que uma outra vez que eu estive lá, Negrão, em 96, quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo do acidente que matou os Mamonas Assassinas. Foi uma situação muito semelhante. Chegou no aeroporto, aí você liga o celular, aquela coisa, aí eu fiquei sabendo do acidente dos Mamonas Assassinas. Mas foi uma experiência interessante, Negrão, e as pessoas que não conhecem Cuba têm dificuldade de entender algumas coisas, né? Mas quando você conhece, quando você estuda um pouco melhor, claro que conhecer mesmo exige muito mais do que a gente sabe, mas é um processo interessante. Eu lembro das matérias na imprensa brasileira sobre o que aconteceria depois da morte de Fidel, todas se frustraram. Eu lembro, Negrão, que em 1989, o Augusto Nunes, que era diretor do Estado de São Paulo na época, eu trabalhava no Estado de São Paulo, para acenar para mim, para ter. Eu estava meio chateado, querendo sair do Estadão, e aí a gente teve um jantar, ele, os Cláudio, outras pessoas aqui. Ele falou: não, ele fica, pô, não sai não. Olha, Cuba está caindo, o governo lá vai cair brevemente, nós vamos ter que mandar alguém lá para cobrir a queda do regime. Até hoje, né, Negrão? Eu lembro que eu pensei e confesso que eu não falei, vai cair coisa nenhuma. Tinha que não conhecer Cuba para achar
que Cuba cairia no dominó que derrubou a União Soviética e os países do leste. Mas é isso, né? Interessante isso, gostei muito. E está aí, né, 60 anos, né, 60, já vai para tantos anos que Cuba tá resistindo, né, e a gente percebe que é como aqui no Brasil, né, ou seja, qualquer governo, você critica, mas o seu país você fala, não, eu vou defender o meu país, né? E embora tenha alguém que não defenda muito, né? Hélio Dolly, muito bom, nossa, que recordações super importantes de Cuba, e vamos voltar mais a Cuba, porque tem muita coisa legal para falar sobre. Bom, eu posso, na próxima ainda tem uns assuntozinhos cubanos para falar. Legal, eu tenho outras questões também para provocar com você sobre Cuba. Nós vamos encerrando aqui o nosso bate-papo com Hélio Dolly, lembrando que nosso bate-papo é retransmitido pela TV 247. Então, se você está nos assistindo pela TV 247, você se inscreva, você acione o sininho, você compartilhe, você dá o joia. Aí na TV 247 você pode também se tornar membro e vá no nosso canal TV 61 e faça os mesmos procedimentos para impulsionar aqui o nosso bate-papo com o Dolly e nossa TV 61. Obrigado. Bom final de semana para você, Hélio. Você também, para todos e todas. Um abraço para todo mundo. Até mais.